Como criar o seu filho para o sucesso? Bom, eu sou uma mãe de primeira viagem, que a minha filha tem 1 ano e 7 meses e hoje eu crio a minha filha, educo a minha filha com base na lei da atração. E hoje eu quero compartilhar esse meu conhecimento, como tem sido essas minhas experiências nas práticas de programações mentais com ela. Primeiro, eu preciso ir lá atrás e falar um pouquinho sobre a minha gravidez. E acredito muito que esses pensamentos e sentimentos, eles são muito característicos de todas as mães ou pais no geral, quando se deparam, principalmente numa primeira gravidez, né? Porque a segunda, a gente já tá mais anestesiada, a gente já sabe o que vem pela frente, a gente sabe que tem noites mal dormidas, que eles perpetuam por algum tempo e assim por diante. Mas quando eu soube da minha gravidez, inúmeros pensamentos eles vêm, principalmente o financeiro, mas para mim pegou principalmente a parte da educação. Eu não sabia como educar um filho. A gente só sabe educar, ou melhor, a gente só educa os nossos filhos com base na educação que nós tivemos do passado. Só que eu, como uma boa observadora e sempre quis algo diferente para minha filha, que com certeza é o desejo de todos os pais, mas quando não se tem consciência na educação, você volta e incorre a essa educação que foi te dada. Mas então, a educação para mim, ela sempre foi muito assustadora. E eu comecei a ter uma crise mais de ansiedade, de muitos pensamentos antes de ter ela, e graças a Deus que o meu processo de autoconhecimento ele se deu com as terapias. Então eu peguei uma psicóloga e comecei a entender todos esses meus sentimentos e pensamentos que estavam antes dela vir. Percebi muito que eu tinha traumas de infância, que eu tinha muitas crenças também e que isso eu comecei a trabalhar com a minha psicóloga. Eu estava pensando muito lá na frente, como que a minha filha vai fazer, como que, sei lá, na faculdade, várias coisas. Eu estava com aqueles pensamentos sem nem ela ter nascido ainda. E aí eu fui lidando com essa ansiedade, com essas emoções dia após dia. Mas o que realmente transformou a minha vida com tranquilidade de pensamentos e de emoções foi a lei da atração. Então foi a partir de então que eu tive essa transformação interna que eu comecei a colocar todas as coisas no lugar. E um parênteses aqui que é muito importante vocês saberem que eu fui diagnosticada com TDAH. Então, eu era uma pessoa extremamente ansiosa por tantas ideias e pensamentos que eu não conseguia colocar em prática. Quando eu colocava, eu queria resultados da noite para o dia. Obviamente, eu não tinha. Aí eu desistia, ia para outro projeto que eu achava que aquele era o problema e esse é a solução. E aí a procrastinação começava a entrar em cena, porque eram inúmeros pensamentos, inúmeras sensações e emoções, e que isso faz com que a procrastinação ela comece nesse ciclo e você não consegue ver saída. E somente colocar os seus pensamentos em ordem é o que traz a tranquilidade e um dia de cada vez. A solução da minha psicóloga era de tomar remédio. Graças a Deus eu não entrei nessa furada, porque eu não queria ficar dependente. E o processo do autoconhecimento, que no meu caso foi a lei da atração, foi algo que foi mais difícil, mais trabalhoso. Eu não sabia onde ia chegar, mas eu sei que hoje ele é muito recompensador e ele vai se perpetuar pelo tempo necessário que eu estiver consciente no meu dia. Por isso que não importa você ter o despertar da consciência, se você dia após dia viver no automático, começar a ter outras distrações a não ser olhar para dentro de si, olhar ao seu redor do que está acontecendo nesse momento. Então, de nada vai adiantar você ter um despertar, que foi o meu caso, com base na lei da atração, eu fui entendendo, tendo autoconhecimento, identificando os meus pensamentos que geravam as minhas emoções, e aí
eu simplesmente comecei a perceber a maravilha que é de um dia normal, o que é que eu estava perdendo dia após dia com tantos pensamentos e vontades que eu tinha e não colocava até em prática. Então ele era um ciclo tão vicioso, assim, que um ciclo repetitivo que eu não conseguia sair dessa vida que eu tinha. E graças a Deus, com base na lei da atração, eu consegui ter os meus pensamentos colocados no lugar, as minhas emoções colocadas no eixo, porque elas também são frutos dos nossos pensamentos. Então eu consegui estar com a mente presente, eu consegui me manter sempre numa emoção positiva. Claro que a gente tem aquelas emoções negativas que vêm, mas elas não ficam. E isso que é a base da lei da atração. E aí, com todas as práticas, com a limpeza de todas as crenças, porque tem traumas e crenças que a gente não sabe que nós possuímos. E com base na limpeza disso e nas programações, nas reprogramações que eu quis fazer, que eu precisava naquele momento, foi o que me transformou no meu interior e que hoje eu sei que agora o meu externo está na hora de mudar, porque antes a gente muda o nosso interno. E aí o nosso reflexo ele vem pelo nosso externo. E quando eu tive esse resultado, eu falei, por que não criar a minha filha com base na lei da atração? Temos várias outras linhas de educação que nós precisamos ter, que nós podemos fazer, mas nem sempre a gente sabe o que vai ter de sucesso. A única certeza que eu tenho é que se nós programarmos o subconsciente dos nossos filhos para o sucesso, de alguma forma, por mais que o livre-arbítrio ele exista e ele se vá para um caminho que não é tão bom, o subconsciente dele, de uma crença positiva, vai puxar ele e vai trazer ele para o caminho positivo. É isso que a gente tem na nossa vida, mas para o lado negativo. Nós fomos enraizados com crenças negativas. A gente tenta com o máximo esforço ir para o positivo, mas as nossas crenças elas são tão fortes, ou seja, o nosso subconsciente ele é tão forte, porque é 95% das ações que a gente toma é com base do nosso inconsciente, que ele toma todas as coisas conscientes que a gente tentou com tanta força ir para um caminho bacana, mas o nosso inconsciente pegou e colocou de novo o nosso eixo para o nosso negativo. Por isso, colocar crenças positivas, programações positivas na cabeça de um serzinho que vem num papel em branco é extremamente eficaz e eu não preciso hoje esperar ela fazer 5, 10, 15, 20 anos para saber qual que vai ser o resultado da criação com base na lei da atração. Porque a lei da atração, ela nada mais é que você colocar programações positivas, abrir caminhos neurais para você ver somente o positivo, você deixar o negativo de lado na sua vida. É você saber lidar com as suas emoções. Você saber que as emoções negativas elas não podem ficar aqui dentro de você e de alguma forma você precisa tirar e ela vai passar rápido. Então tudo isso é possível praticar em crianças. Hoje em dia eu tenho mais ou menos umas 4 programações de frases, umas programações mentais que eu faço com a minha filha. Eu tenho a parte da meditação para ela começar a identificar o corpo dela, né? Uma das coisas que eu percebi é que, assim como nós somos criados por hábitos, as crianças elas também são criadas através de hábitos. Então teve uma cena muito marcante para mim, que a minha filha ela sempre tem costume de tomar o mamá dela antes de dormir. Ela tá com 1 ano e 7 meses. E ela tomou meia hora antes, talvez nem isso, antes o mamá dela e depois ela foi dormir. E talvez ela nem lembrava, né? Porque eu não sei como que funciona a cabecinha de um bebezinho de 1 ano, mas eu acho que ela não lembrava que ela tinha tomado mamá já. E ela começou a chorar e ela falava mamá, 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 e ela ficava repetindo. E eu tive uma intuição muito bacana
que foi assim, porque eles não conseguem ter consciência do corpo deles ainda. E eu coloquei a mãozinha na barriga dela e eu falei assim: nossa, a sua barriguinha está me falando que você já mamou e que agora ela está muito cheia de mamar, não precisa mais mamar. E assim, né, tive uma conversa com ela e talvez ela tenha nesse momento sentindo a barriguinha dela assim, a minha barriga não tá doendo, porque isso tudo é uma conversa que a gente precisa ter com os nossos filhos, né? E aí ela simplesmente acalmou, ela estava extremamente agitada querendo mamar dela. E talvez ela tenha dado mais consciência para a barriguinha dela e ela viu que a barriga dela não estava doendo de fome. E naquele momento ela cessou, simplesmente cessou todo aquele choro, aquela agitação que ela tinha, que ela estava, deitou. E aí eu fui fazendo algumas meditações guiadas e ela dormiu. Então, por isso que hoje eu converso com vocês, compartilhando as minhas experiências já feitas com base na lei da atração há quase 1 ano de vida dela. Né? Então, ela está com 1 ano e 7 meses, eu comecei com mais ou menos 7, 8 meses de vida dela. Então, eu tenho certeza que programar o seu filho para isso, para esse sucesso, não tem como dar errado. Mesmo que ele tenha influências externas de outras pessoas ou pelo livre-arbítrio, porque o inconsciente dele vai estar fortalecido. Então hoje eu quero dar essa abertura de consciência para você pai, para você futuro pai, ou para você que está assistindo e que tem pessoas próximas que têm medo e que não sabem como criar os seus filhos. Que passem essas informações, que é possível sim a gente criar o filho da maneira correta, se com base na lei da atração, que eu sei que vai ser maravilhoso, porque eu tive essa transformação e olha, uma pessoa de mais de 30 anos conseguir resultados incríveis, quem dirá uma pessoinha que está sendo programada para o sucesso. Então, eu fico aqui o meu recado, a minha abertura de consciência aqui para vocês, que é possível, e eu vou compartilhando cada vez mais as minhas experiências e conhecimentos para vocês também começarem a compartilhar isso com os filhos de vocês, ou futuros papais que sabem que é possível sim a educação para o sucesso, que não precisa se desesperar, que tudo pode ser muito leve e a sua responsabilidade você vai ver que vai ser 100% resolvida por aquela culpa futura. O que eu fiz? Eu poderia ter feito, eu poderia ter deixado de fazer isso e aquilo. E você vai eliminar todos esses pensamentos e sentimentos através de toda a consciência na educação dos seus filhos com base na lei da atração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos ver aí com os próximos assuntos que eu vou trazer para vocês na criação do seu filho para o sucesso com base na lei da atração. Um beijo e até breve!